Hoje comento com vocês o capítulo sobre tipos de peças e suas funções, do livro Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins, no qual cada parte apresenta dicas muito importantes para a hora de projetar. Forma e função formam o tema principal desta primeira parte do livro e que corresponde a 11 subtítulos para o desdobramento do tema nos diferentes tipos de acessórios de moda, joias e bijuterias, nos quais o uso de metais e pedrarias exige alta técnica, não só para a fabricação, mas antes disso para a criação e o desenho. Essa parte do livro abrange desde a página 18 até a página 99. Tendo em vista muitas dificuldades que encontrei para desenhar corretamente o projeto de joias, procurei colocar em cada um desses títulos, seja o desenho de anéis, de brincos, de colares, de pulseiras, braceletes, etc. Tentei colocar ali no livro as dicas mais importantes para serem usadas na hora de projetar, com os aprendizados adquiridos diretamente dentro das fábricas e oficinas que tive o privilégio de conhecer e trabalhar por mais de 15 anos após a minha formação na Escola Mineira de Joalheria, e isso tudo antes de começar a escrever esse livro, contando já com alguns anos também daquele aprendizado extraordinário que é passar conhecimentos através de aula, seja a nível acadêmico, seja a nível de extensão. Por isso, o livro tem esse foco. Eu mostro os exemplos das joias, coloco o nome, a nomenclatura mais apropriada que encontrei para cada tipo de joia, e ali aparecem, além dos dados de cada peça, várias outras formas de mostrar como aquele anel foi criado, quais são as características daquele anel, ou daquele brinco, ou daquele colar, sempre dentro de cada capítulo, as informações próprias daquele tipo de produto. Então, o livro Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins foi elaborado assim, tendo em vista que o objetivo principal era poder proporcionar aos alunos da disciplina de desenho de joias, dentro dos cursos de moda, o acesso a todas as informações necessárias para o bom andamento desse processo que é o de desenho. Por isso, há várias dicas de medidas, de estilos, de formas e funções de cada uma das peças ilustradas no livro. Um outro objetivo, que é também super importante, é proporcionar ao leitor que ele vá em busca de outras informações que estão sugeridas ali, seja através de uma dica de livro ou a citação de algum artista, de algum estilista que tenha se destacado naquele tipo de joia. Uma joia masculina, por exemplo, que são pouquíssimas fábricas que trabalham, ou colares, ou aqueles acessórios de cabeça, né, as tiaras, enfim, há vários tipos de joias que muitas vezes um estilista, um artista, uma marca dá um foco maior naquele tipo de produção. Como eu já comentei nos outros episódios, essa fase tanto de criar esse livro quanto o de ter iniciado o desenho de joias realmente foram épocas maravilhosas, porque tudo era novo. Cada fase que eu entrava era uma fase nova e cheia de aprendizados, então tudo isso está ali dentro desse livro, porque eu pensei, nossa, eu não posso esquecer de escrever isso ou escrever aquilo, e eu tenho que dar para o meu leitor a chance de ele saber isso. Então, tudo que foi um processo de aprendizado particular estão
retratadas ali em cada página do livro. Então, esses capítulos são totalmente ilustrados para facilitar o seu processo de projeto. Um processo requer muitas etapas. E por isso o livro ele vai de passo em passo para você conseguir visualizar aquilo que você precisa saber para projetar. Por exemplo, no capítulo específico de desenho de anéis, que vai da página 18 até a página 30, são 3 páginas iniciais só de instruções importantes para o projeto de anéis, referente aos cuidados na hora de projetar. E depois são mais outras 10 riquíssimas páginas ilustradas para falar de projeto de anéis. Pois, além de uma composição harmoniosa, com os elementos de estilo que estão relacionados às formas escolhidas para o projeto, bem como os materiais a serem empregados de um modo proporcional, belo, atrativo, há questões fundamentais relacionadas à ergonomia, às normas técnicas e, claro, aquelas questões relacionadas à viabilidade de fabricação para o conforto de quem vai usar e da facilidade ou não da fabricação daquele anel. Desenhar anéis é uma das situações mais desafiadoras. Por quê? Porque você tem que partir de um círculo. Não tem outro jeito de você começar um projeto de um anel. Então, você começa de um círculo, prevendo uma medida para cada dedo, seguindo um padrão masculino ou feminino ou infantil de tamanho, para então partir para o projeto que vai ser composto pelos detalhes que você imaginou. Durante o processo de me capacitar a cada dia, a cada projeto, para ser uma artista e uma designer competente, eu sempre busquei cursos e formações na área que pudessem me ajudar a resolver diversos problemas de projeto ou curiosidades, né, acerca da melhor maneira de fazer uma representação gráfica de uma joia. Foi assim que eu tive acesso a diversos livros de ordem técnica e foi assim também que eu cheguei até o nome da Maria Antônia Benucci, que foi a professora e a designer de joias da Universidade Estadual de São Paulo, que fez toda a análise do livro, me ajudando, né, na revisão de todos os detalhes, porque a disciplina que ela dá na Unesp é justamente a disciplina de representação gráfica e de projeto de produtos. Então, eu estou contando isso porque, com certeza, vocês podem ficar bastante seguros e satisfeitos com o fato de o livro ter um embasamento necessário para justamente garantir todas as referências e indicações que estão ali à sua disposição. E como nós seguíamos as aulas do desenho de joias à medida que o livro era sendo elaborado, havia sempre alguma dúvida de um aluno ou de uma aluna que eu aproveitava para também colocar no livro já em forma de soluções e de adequações técnicas para o projeto. Se você quer aprender a desenhar e projetar joias, com o passo a passo de cada técnica de ilustração e de projetos técnicos de joias, por favor, me informe seu interesse, para que você entre agora mesmo em contato com esse maravilhoso mundo de aulas de desenho de joias e acessórios de moda, os adornos corporais, que podem ter diversas aplicações no seu dia a dia profissional, inclusive se você é lojista e precisa atender algum cliente que quer fazer uma joia exclusiva, quer fazer uma joia personalizada, então é importante que você consiga colocar, mesmo que seja em forma de um esboço, aquilo que o cliente está tentando te explicar sobre o que ele quer realizar. Porque quando você tem uma ideia de uma joia, ou chega uma pessoa que te diz, eu quero fazer uma joia assim,
Quando vem esse projeto em mente, ou quando vem essa informação de um cliente, é importante colocar no papel do jeito que vier. E a partir daqueles esboços, daqueles traços que você conseguiu colocar ali no papel, você então vai raciocinando e elaborando aquele projeto até chegar à forma certa entre aquilo que você imaginou e aquilo que está no papel. Para isso também é importante as projeções ortográficas, as vistas ortográficas. E o que são as vistas ortográficas? São um modo de representar uma joia, vista de cima, vista de baixo. Se na parte de baixo você vai colocar algum detalhe também, no caso de anéis, por exemplo. Você precisa ter a visão da parte frontal e posterior e da lateral direita e da lateral esquerda da peça. Isso cria a possibilidade para você visualizar o produto corretamente em todas as suas faces. Mais ou menos quando temos um desafio grande no nosso dia a dia e precisamos enxergar os diversos pontos de vista daquela situação para ver os prós e contras e as possíveis soluções. Isso é muito, muito, muito sério. E uma das maneiras mais eficientes da gente ter um resultado excelente é escrever, fazer tabelas. O que vai ser bom, o que não vai ser, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é viável, o que não é viável. Então, através do desenho é a mesma coisa. Porque é um modo de escrita. Na verdade, a primeira expressão que deu origem à escrita foram justamente os desenhos. Como é que se podia representar aquilo que estava sendo vivido ou todos os elementos da natureza através de uma expressão gráfica. Foi assim que surgiram as primeiras formas de escrita e, consequentemente, aquilo que depois foi se desenvolvendo como a arte de desenhar, a arte de pintar, a arte de colorir e expressar a realidade do modo como cada um podia ver e refletir. Colocar no papel, colocar na pedra, colocar numa tela, colocar num tecido. Essa é uma parte muito útil do livro, também se você é vendedor ou comprador de joias, sobretudo por causa da nomenclatura, que realmente foi muito pesquisada através de vários livros e principalmente de todas as publicações do IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais. Para quem tem o objetivo de desenhar, é importante você ter uma pasta onde você deixe organizado o seu material de desenho. Coloque ali os esquadros de 45 graus e 30 graus, que ajudam a projetar as linhas retas e inclinadas, que vão te ajudar na organização das vistas ortográficas. Ter também as folhas de papel A4, tamanho ofício ou tamanho carta, para você ter como esboçar, né? Fazer os primeiros traços sem se preocupar muito em desperdiçar, por exemplo, um papel próprio de desenho que tem uma gramatura já maior, né? De 180 ou 220 gramas. E nesse ponto é interessante que, no medida que você então domina a técnica da ilustração, você pode começar a criar efeitos mais próprios do seu estilo, como, por exemplo, escolher uma cor negra ou uma cor grafite para ser o fundo daquele papel de desenho e criar, então, um contraste muito interessante entre a cor da prata ou do ouro e das gemas preciosas sobre aquele fundo mais escuro. Muitos livros específicos de desenhos de joias mostram essas ilustrações assim. Você também vai precisar do lápis de desenho de traço fino, como o HB e o B, e os de maior espessura, como o 2B, o 4B, o 6B.
além dos lápis de cor aquareláveis ou a tinta guache. Cada técnica de ilustração deve ser a mais apropriada ao seu estilo e gosto pessoal, exigindo também que você tenha pincéis de cerdas macias, aqueles pelos mais alongados, finos, e alguma opção também de terminação quadrada, sempre de medida pequena na ponta, porque você vai precisar colorir produtos de pequenas dimensões. Precisa também de uma borracha plástica, daquelas bem firmes, que limpam o traço sem manchar o seu desenho, sem manchar ou estragar o seu papel. Com esses itens, você já consegue desenhar e fazer o seu raciocínio para chegar a um resultado interessante. Você pode também ter aqueles papéis quadriculados que ajudam a dimensionar sem precisar usar réguas inicialmente. Um papel transparente do tipo papel manteiga ou papel de seda, que ajuda a fazer rebatimento de vistas, rebatimento de ideias também, fazer jogos, né, de composição até você chegar naquele resultado que você gosta mais. Esse é um exercício espetacular. Demora? Demora. Entre um esboço e a peça pronta, desenhada, demora, mas é importante que você consiga encontrar o modo real do seu projeto. Assim como o arquiteto cria uma maquete para um prédio, para uma casa, para um condomínio, um jardim, também é fundamental que a gente tenha meios de chegar a uma resolução interessante para o nosso projeto. Eu gosto muito de cortar os papéis e ver como é que aquela peça vai funcionar, colocar no corpo, ver se a dimensão tá legal, se a proporção tá interessante. Você também pode usar a massinha de modelar, pode usar argila, pode usar a própria cera de ourivesaria ou aquela cera de dentista, que é mais macia de trabalhar. E assim você vai vendo qual é a sua maneira de testar, né, aquela peça que você está querendo criar. E se você já domina o uso de metais, claro, você também já pode ir testando no próprio metal e vendo o resultado que vai ter ali. A criatividade é infinita, sobre a forma, sobre a função, sobre os materiais utilizados. Aproveita então cada oportunidade que você tiver de criar para ser livre. Invista em pesquisas e temas e crie com toda a sua alma. Depois, à medida que você vai se inteirando daquilo que você quer fazer, aí você começa a detalhar os detalhes de modo mais técnico. A autora Jeannie Hall, que tem um livro chamado Joieria Criativa, que eu tenho na versão espanhola, é um livro fantástico porque ela diz justamente isso. Você precisa, a cada projeto, observar os elementos da composição e perguntar para você mesmo: tudo que você está escolhendo fazer promove o valor estético daquela peça? E o desenho criado tem originalidade? Porque as cópias sempre parecerão cópias. Ela está sugerindo aqui o quê? Que sua criação pode funcionar muito bem para o uso e para a fabricação, mas você deve responder essa questão estética, ou seja, de adequação ao belo, aquilo que rege uma lei de proporção e harmonia de cada parte da peça em relação ao todo que a compõe e também quanto à originalidade daquela criação. Por isso, principalmente no capítulo sobre anéis, há muitas indicações de qual seria a proporção mais adequada entre as partes do anel, para que através desse equilíbrio a gente consiga um resultado harmonioso e de impacto visual atrativo. Por quê? Porque se faltar proporção entre cada parte, vai haver um desequilíbrio que inclusive pode prejudicar o uso. Vocês já usaram anéis com aquelas pedras enormes que nunca ficam firmes no seu dedo? Pois então, provavelmente
a base do anel não está com a largura adequada. Mais ou menos como ocorre com uma mesa cujo tampo não tem uma sustentação adequada devido ao fato do pé, da estrutura da mesa não estar numa posição certa ou estar muito pequena em relação ao tamanho do tampo da mesa. Então, é importante observar o que você está fazendo e também observar outros projetos, outros produtos. Por exemplo, você pode adquirir uma joia ou uma bijuteria, se aquilo lhe agradou, se você viu que foi algo bem feito, e aprender aquela técnica, testar, desmontar, montar de novo. Isso é, esse processo de aprendizado vai criar novas possibilidades de você saber o que você quer fazer. Nesse livro Joieria Criativa de Dini Hall, ela sugere que você vá aos antiquários, às feiras, aos museus, porque justamente você amplia o seu conhecimento, a sua bagagem de informações, que sempre poderão vir à tona justamente na hora que você precisa. Ela escreve assim, logo no início, logo na introdução do livro: eu sempre considerei o desenho de uma joia algo da maior importância. A criação de um desenho interessante não depende somente da técnica. Por quê? Porque necessita imaginação e originalidade. Não há melhor maneira de começar a pensar no desenho de joias do que visitar museus, estudar cada época, cada estilo, estudar os artistas, as suas histórias, as suas obras, de maneira a sentir-se sempre inspirado por esses temas e esses conhecimentos. Então, no momento que temos uma inspiração, como podemos fazer essa ideia ser um espelho criativo do nosso mundo, do nosso modo de ver as coisas, do nosso modo de fazer expressividade? Creio que essa é a ideia fundamental. Ou quando se olha uma pedra, uma gema preciosa, um pedaço de madeira que te chama a atenção, uma folha, uma pedra no meio do caminho, como é que aquilo pode se transformar numa joia? Que outros elementos você vai usar para completar a sua ideia? Então, nessa etapa, entra o desenho, entra a composição. E cada parte deve ser coerente entre si, cada parte da peça valorizando a outra, de modo que o todo, de modo que a peça pronta seja totalmente uniforme e harmoniosa. A joia também deve reluzir o seu rosto, seu tom de pele, seu traje e vice-versa. Mas isso é tema de um episódio específico sobre moda e estilo. Nas minhas aulas eu sempre criei espaços para novidade, sem uso de pensamentos fixos, ou ideias, ou moda, ou tendências, etc. Nada disso. Somente deixar livre a intenção de criar, com uma música, um tempo para contemplar a natureza, ou levando temas específicos, e assim tínhamos sempre uma novidade de criações que, claro, depois você pode adaptar para estar dentro de um estilo da época ou de uma coisa mais comercial, ou ao contrário, algo mais artístico, mais autoral. E outra proposta que a gente fazia com frequência era que cada um deveria ir às lojas durante aquela semana anterior a uma aula e pesquisar possibilidades de montar joias, comprar tecidos, comprar peças já prontas, comprar partes de uma joia para depois, então, criar com liberdade aquilo que já estava disponível, porque também é uma maneira interessante de você ir conhecendo esse processo de fabricação e processo de criação também.
a partir daquilo que você já vê pronto, você vê, a medida de uma base de brinco é essa, a medida de uma pedra para um dedo indicador, um dedo polegar é mais legal essa. Então você já vai raciocinando com aquilo que você consegue comprar pronto e vai montando a sua ideia a partir disso. Numa das aulas de extensão abertas à comunidade, eu tive uma turma espetacular e algumas pessoas tinham muito domínio, seja de fabricação mesmo, de metais e acessórios, de moda, de costura. Então, o resultado foi impressionante e as pessoas usaram rendas, bordadas, colares de couro, bolsas, enfim, um verdadeiro show de imaginação e criatividade a partir de peças compradas prontas, componentes, para então partir para uma pequena coleção dentro daquele curso. E claro, se você depois aplica isso ao uso do ouro e da prata, então você consegue agregar valor comercial nas suas criações, se destacando no mercado de luxo com um produto totalmente artesanal e único. Esse, inclusive, esse assunto foi tema de uma das matérias do boletim Gold and Time, goldandtime.org, que eu sigo e assino recebendo notícias do setor de gemas, joias e relógios todas as semanas. Na matéria do dia 17 de dezembro de 2024, a chamada era assim: a alta joalheria continua crescendo a um ritmo constante graças à combinação de 3 fatores: artesania, técnica e um enfoque em coleções bem estruturadas, bem pensadas. Com certeza, o despertar de cada um para o que é próprio de suas ideias é algo que será sempre inovador e chamará a atenção para o que for o espelho da sua personalidade, a personalidade também da sua marca, criando admiração e, consequentemente, vendas e novos projetos em expansão contínua de muitas possibilidades. Para terminar com chave de ouro o episódio de hoje, eu deixo na descrição um link de um vídeo para vocês verem o primeiro anel que eu desenhei na Escola Mineira de Joalheria, feito ali com caneta, na agenda que eu tinha dentro da bolsa, disponível ali naquela hora, naquele dia, e vocês vão ver como que realmente, quando a gente põe um traço num primeiro esboço, ele realmente é um traço simples. E eu consegui depois fazer a joia exatamente igual, porque era uma pedra triangular. E naquela primeira tarefa, a gente tinha que fazer algo realmente simples, né? A gente sempre começa pelo mais simples, para depois ir conquistando outras etapas, seja no processo de desenhar, seja no processo de fabricar. Então, é só entrar ali no link e conferir o vídeo. Agradeço muitíssimo a presença de vocês hoje para ouvir mais esse episódio e convido você a curtir e comentar para eu também possa conhecer vocês e, consequentemente, mais pessoas possam apreciar esse conteúdo. Para comprar o livro, tanto na versão impressa quanto e-book, basta acessar a plataforma da Amazon, cujo link também está aqui na descrição deste episódio de hoje. Aproveita para me seguir aqui no programa Desenho de Joias e receber sempre em primeira mão cada episódio, e fique super à vontade para me seguir também no Instagram. Eu estou sempre à disposição para suas perguntas e sugestões. Vocês podem escrever para meu e-mail, lilianemancebo@gmail.com. E um abração a todos e até breve.